Bom, então, uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, primeira vez. Agradeço ao convite por aqui estar e gostaria de rogar uma vez mais a Jesus que nos auxilie neste momento, que nós possamos aqui, de fato, nos abrir a fim de recolher a mensagem do Mestre, os seus ensinamentos, os desdobramentos trazidos pela espiritualidade maior e que caia em nossos corações, como verdadeiras sementes de luz. Com o espírito de cooperação que nós aqui estamos, a fim de trazer o resultado das nossas pesquisas, dos nossos estudos, dos nossos humildes trabalhos, a fim de despertarmos o senso de filhos de Deus, que nós possamos aqui compreender um pouco mais acerca da responsabilidade que é viver sob as vistas do Senhor. O tema que nós nos propomos a trazer, a fim de refletir nesta tarde, é o tema Ante a Luz do Evangelho. E o próprio tema já nos faz refletir, ou já nos traz a reflexão de que o Evangelho, assim como nós que já temos essa noção da grandeza deste livro, desses ensinamentos, essa verdadeira luz que nos ajuda a acendermos a luz dentro de nós, a fim de que nós possamos iluminar os nossos caminhos, ou nos iluminarmos, no sentido de enxergarmos qual é de fato o caminho a ser trilhado na nossa vida, uma vez que a doutrina espírita nos revela que por vários séculos e milênios nós andávamos ou andamos nas sombras. Então o Evangelho é esse livro de luz, essa oportunidade que nós temos de acender a luz que há dentro de cada um de nós e, sobretudo, iluminar o caminho que nos levará, de fato, de volta ao Senhor. No Livro dos Espíritos, questão de número 80 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um questionamento muito interessante. Quando ele pergunta aos espíritos se a criação dos espíritos se deu na origem dos tempos ou se ela é permanente, no qual os espíritos respondem que ela é permanente. Deus jamais deixou de criar espíritos, nunca deixou de criar espíritos. Isso, num primeiro momento, pode nos trazer um aturdimento por nós não compreendermos de fato Deus, não compreendermos de fato a grandeza da criação, mas como eles mesmos nos revelam, os Espíritos nos revelam que há falta de um sentido para essa compreensão, que é a pureza de coração, nós então vamos seguindo e, a partir daí, compreendendo a nossa origem, de onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós iremos, nos facilitando, portanto, a nos conhecermos, a conhecermos os mecanismos da vida, os bastidores da vida, a fim de que nós compreendamos mais fácil o caminho a ser trilhado. Então, na questão de número 115, os Espíritos nos revelam também que nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de evoluirmos, desenvolvermos as faculdades latentes em nosso espírito. Ou seja, nós temos que desenvolver as virtudes que jazem latentes em nós e que nós vemos tão bem delineadas no nosso Mestre, em Jesus Cristo. Mas esse caminho a ser trilhado somente pode ser trilhado por nós mesmos. Deus não impõe nada a ninguém. Ele espera que nós mesmos, por nós mesmos, volvemos até Ele. Nós saímos dele, nós fomos criados por Ele, nós temos que voltar para Ele, esse foco glorioso de luz no qual nos aguarda amorosamente. Nos aguarda amorosamente. E em meio a essa trajetória, nos foi determinada ou nos foi imposta a necessidade do quê? De nós encarnarmos. A necessidade da encarnação como meio mais rápido de nós nos desenvolvermos. Primeiramente, nós encarnamos nos mundos primitivos, como os Espíritos nos esclarecem, e vamos nos desenvolvendo, passamos por todos os reinos, até chegar num momento ali onde o instinto ainda ele prevalece em nós, mas partindo do instinto e na conquista então da inteligência, nós vamos então nos desenvolvendo. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 3, intitulado O Bem e o Mal, nos diz que quando ainda é o instinto, nós não erramos. Mas a partir do momento que entra a inteligência, que nós desenvolvemos a inteligência, ali a gente começa a errar. Ali a gente começa a errar. Então, é que a partir do erro, do acerto,
nós vamos então nos desenvolvendo, aprendendo, nós vamos desenvolvendo a razão, né? Deus, na sua misericórdia infinita, Ele colocou o quê? O atrativo do prazer na manipulação dos bens materiais, dos bens terrenos, a fim de nos impulsionar, a fim de que a gente possa ter algo, num primeiro momento, não compreendendo, não tendo desenvolvido o sentimento, mas ali já a inteligência e o instinto, a gente possa então trilhar o nosso caminho, a gente possa e faça com que esse caminho seja mais prazeroso. Então ele coloca o prazer na manipulação dos bens materiais, instigando-nos ao cumprimento da nossa missão. Instigando ao cumprimento da nossa missão. Né, na questão 132, qual o objetivo da nossa encarnação? Né, evolução, evoluirmos. Né, e para isso é necessário que a gente passe por todas as vicissitudes que a vida corporal nos impõe, entendamos essa expiação, essas vicissitudes como as dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa trajetória, né, na satisfação das nossas necessidades básicas, né, na diversidade do clima que nós encontramos, no esgotamento das nossas forças físicas, dos nossos órgãos, né, que vão nos trazendo ali muitas dores, muitas dificuldades, mas a partir daí, com o objetivo de nós evoluirmos, com o objetivo de nós nos desenvolvermos, sobretudo mais ainda a razão, para que nós cheguemos numa posição onde nós tenhamos a condição de compreender as grandes verdades morais. Então, nós de fato ascendermos, vencermos a matéria e conquistarmos de fato o sentimento, vendo o sentimento, não mais nos deixando levar pelos arrastamentos, pela animalidade, pelos instintos, pelos prazeres. Mas por diversos séculos nós nos mantemos, de certo modo, vamos falar assim, espiritualmente, moralmente falando, estacionados, porque o prazer se faz muito instigante para nós. A sensação do prazer, a sensação ali das paixões que nós vamos aurindo, que nós vamos, que vão nascendo em nós a partir da necessidade, da busca pelo conforto, pelo prazer, nós então vamos permanecendo, de certo modo, ou permanecemos estacionados. Vai lembrar que nossa encarnação, nós jamais, ou muitas vezes, nós nunca deixamos de evoluir, mesmo que seja intelectualmente, mas há uma certa evolução. Nós sabemos que avançamos por demais nas questões intelectuais, ficando atrás a questão moral, a questão espiritual. Mas hoje nós temos condições totais de compreender essas verdades, e então avançar, e então fazer com que o sentimento prevaleça em meio à matéria, em meio a esses prazeres, em meio a esses arrastamentos, muitas vezes. Então essa evolução, ela vai se dando, de certo modo, mas como nós vemos, né, o prazer ali, nós temos muita dificuldade em vencer isso. E muitas vezes colocamos as nossas aspirações na busca, na satisfação dessas sensações. Colocamos todas as nossas aspirações nisso. Muitas vezes a pretexto de termos, de satisfazermos as nossas necessidades básicas, né, através do trabalho, a gente deixa ali ou delega toda a nossa vida, todas as nossas forças na conquista de bens materiais, né, a pretexto dos nossos e muitas vezes de nós mesmos. Então a gente vai levando a vida de um certo modo, de uma forma automática, sem meditar de fato naquilo que nos está sendo, aquilo que do caminho que nós estamos trilhando e daquilo que aonde nos levará todo esse processo, toda essa busca, depositando todas essas aspirações. Hoje nós compreendemos mais a necessidade da nossa conservação, ou melhor, da lei de conservação. Nós buscamos ali fazer exercício, a dieta, a parte de nós escolhermos melhor os nossos alimentos, a fim de nós prolongarmos mais. A expectativa de vida hoje é muito maior do que antes, do que outrora, muito acerca da evolução que nós temos, né, da evolução tecnológica, das facilidades que nós temos hoje, mas nós esquecemos muitas vezes do quê? Do espírito, de nutrir quem? O espírito. Uma vez que nós não somos somente aquilo que nós estamos vendo aqui. A nossa essência, aquilo que dá vida a isso aqui que nós estamos, de certo modo, nos expressando, nós esquecemos. E os Espíritos nos esclarecem muito bem com relação a como nós vivermos, como nós nutrirmos a nossa alma.
uma forma é justamente o que nós estamos fazendo hoje, né? O estudo, né? Buscarmos ali algo, uma leitura, algo edificante, a prática do bem, né? Procurarmos vivenciar aquilo que nós estamos acreditando, aquilo que nós acreditamos, né? A prece, a oração, né? A meditação, isso nos faz vivermos já uma vida de espírito estando encarnados. Mas chega um momento na nossa encarnação em que chegam que as dores, chegam que as dificuldades, fruto de escolhas erradas outrora, ou muitas vezes, como Allan Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das nossas aflições, a maioria delas se dá por conta das nossas escolhas na presente encarnação. Então nós somos acometidos pelas dores, pelas dificuldades. Nós somos acometidos muitas vezes por um vazio existencial, um vazio que nada preenche. Por mais que nós nos coloquemos ali na busca pela satisfação das necessidades básicas, dos bens materiais, em acumular riquezas, esse vazio ele permanece e nunca chega, nunca tem fim essa busca. Nós depositamos todas as nossas aspirações na matéria, vamos em busca dela e nunca tem um fim. E nunca tem fim. E na questão 943 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a respeito da melancolia, né? Por que se dá? Por que nós temos esse sentimento muitas vezes sem um motivo plausível, né? Por que nós temos? E os Espíritos nos dão três alternativas, de certo modo falando. O primeiro, a ociosidade, né? O segundo, a saciedade, e o terceiro, a falta de fé. A ociosidade. Todos nós temos aptidões naturais dentro de cada um de nós, esperando o quê? Serem exercidas, serem trabalhadas, para que a partir daí a gente possa então melhorar, a gente possa então evoluir. A saciedade, muitas vezes, tendo tudo, ou melhor dizendo, uma vida de certo modo garantida, nos traz esse tédio, nos traz de certo modo essa melancolia, esse vazio dentro de cada um de nós. Mas sem sombra de dúvidas, a falta de fé. A falta de fé nos traz esse vazio. A falta de fé nos traz essa dor, essa dificuldade que nós temos, essa dúvida que nós temos acerca da assistência de Deus. Então, me recordo de uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Considerando a Fé, no livro Lampadário Espírita, capítulo 3, Considerando a Fé, que Joana de Ângeles nos diz que a fé é algo imprescindível para o homem. É algo imprescindível para o homem. Nós não conseguimos viver sem fé, nós necessitamos do desenvolvimento da fé, de nós desenvolvermos de fato essa virtude, esse sentimento. A fé, a mãe de todas as outras virtudes. Se nós não tivermos ela, nós não tivermos essa certeza da assistência de Deus, muito difícil nós desenvolvermos as demais. Muito difícil nós sermos caridosos, muito difícil nós termos o quê? Esperança. Então, Joana de Ângeles nos diz que do mesmo modo que nós necessitamos do alimento, do ar para a manutenção do nosso patrimônio celular, nós necessitamos da fé. Porque a fé, ela revigora tanto a nossa organização psíquica como a nossa organização física. Então, a fé é imprescindível para o homem, para que ele possa, então, continuar esse trajeto, essa evolução, para que ele possa vencer a matéria, conquistando o sentimento, adentrando a era do sentimento, para que ele possa sobrepor, então, a matéria. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Vinha de Luz, capítulo de número 40, intitulado Fé, que ele faz uma comparação interessante, dizendo que a fé é como se fosse uma árvore, que nos compete, então, fazer com que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela, através de uma simples semente, ela então desenvolva-se e vire e torne-se uma verdadeira e uma frondosa árvore em nossos corações. Ele nos diz que a fé é uma construção. A fé é uma construção. Então nós muitas vezes julgamos que aqueles que têm uma fé muito forte, muito vigorosa, fora algo que Deus deu a alguns de seus escolhidos. Foi algo que foi dado a determinados espíritos, escolhidos pelo Senhor, por ser tão difícil de ser conquistada. No momento que nós nos deparamos com dificuldades,
na maioria das vezes nós vemos que nós não tínhamos a fé que nós julgávamos ter. Nós não tínhamos essa fé, nós não tínhamos aquilo que a gente achava que tinha. E que muitas vezes o conhecimento nos traz a necessidade de nós desenvolvermos ela, mas que falta o quê? A vivência ali. Falta o quê? Nós, de fato, atravessarmos dificuldades, né? A fé, ela não vai aparecer, ela não vai se dar quando as situações se conjugarem para o nosso bem-estar. É necessário que a dificuldade, é necessário o obstáculo, para que a gente possa então trabalhá-la, para que a gente possa então construí-la de fato. Então, Emmanuel nos diz que o nosso coração é a terra, é o terreno, onde serão lançadas o que? Essas sementes. E quais são essas sementes? O Evangelho. O Evangelho entra em nossos corações como verdadeiras sementes de luz, a fim de que através do nosso desenvolvimento, através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia, na confiança, na certeza da assistência de Deus, a gente possa então desenvolvê-la e ela possa então formar-se uma verdadeira árvore da fé viva, segundo o nosso benfeitor Emmanuel. Então, é o Evangelho que vai nos dar isso. Emmanuel também nos revela no livro Renúncia, né, quando ele nos traz ali que foram uma das suas últimas ou uma de suas pretéritas reencarnações, como o padre Damiano. Ali na obra, em determinado momento, quando ele conversa ali com Alcione, quando ele conhece ali com Madame, uma das personagens principais, não me recordo o nome agora, me perdoem, mas que ele entra no assunto e aborda a questão da fé. E ali Emmanuel nos diz como que ele fazia, como que ele fez para que pudesse alcançar essa fé. Todos os dias ao acordar, ele pegava o Evangelho, lia um determinado trecho, meditava acerca daquele trecho, refletia acerca daquele trecho que ele havia lido, e ao decorrer do dia, ele tentava, de certo modo, colocar aquilo em prática, ser fiel àquele ensinamento, testemunhar aquele ensinamento. Ao final do dia, ele, como fazia então Santo Agostinho, nos revela em O Livro dos Espíritos, ele perpassava todos os atos, tudo aquilo que havia acontecido ao longo do dia, pensava e meditava, relembrava aquilo que ele havia aprendido no Evangelho, tudo que ele sabia do Evangelho, e via se ele tinha conseguido de fato testemunhar aquilo. E isso ele fazia todos os dias. Todos os dias. Então ele auria forças no Evangelho. O Evangelho demonstrava para ele o caminho a ser seguido, como se comportar. Como Allan Kardec define no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, um código de conduta moral. O Evangelho. E então, através do Evangelho, é que mostra-se o caminho a ser trilhado. E aquilo que nos aguarda, o final dessa trajetória, nada mais é do que a paz e a felicidade de que tanto nós almejamos, de que tanto nós vamos atrás. Nós colocamos muitas vezes aspirações à matéria, todas as nossas aspirações à matéria, julgando que a partir dali nós seremos felizes e teremos paz. A partir dali. E que muitas vezes não é isso que acontece. Os Espíritos nos esclarecem, né? A paz relativa que nós podemos alcançar uma vez estando encarnados é a consciência tranquila. É o dever cumprido. É as nossas obrigações cumpridas. Emmanuel nos revela que o dever é a vontade de Deus. Nós temos dificuldade muitas vezes em reconhecer os nossos deveres, aquilo que nós devemos fazer e executar. Vamos no centro espírita, vamos atrás de médiuns, questionamos o que nós temos que fazer, qual que é a vontade de Deus em nossa vida, mas a vontade de Deus em nossas vidas são os nossos deveres. Dever para com os nossos familiares, dever para com o nosso próximo, dever para com aqueles no nosso trabalho, dever para com a sociedade, para com todos. A obrigação, dever de sermos bons, o dever de sermos caridosos, o dever de sermos caridosos. Então, a partir daí, nós então vamos percebendo que o Evangelho é que vai nos trazer a paz e a felicidade. O Evangelho é que vai ditar como nós devemos nos portar. O Evangelho é que se faz tão presente e tão importante na nossa vida. Na nossa vida. O Evangelho é que vai acender de fato a luz que há dentro de cada um de nós.
vai desenvolver as virtudes que jazem latentes em nosso espírito, a fim de que a gente possa, então, trilhar o nosso caminho de forma mais equilibrada, de forma mais serena. Humberto de Campos, na obra Crônicas de Além Túmulo, capítulo de número 20, intitulado Simão Pedro, nos fala que certa feita ele em espírito fora à cidade de Belo Horizonte participar de um congresso eucarístico nacional, um evento dos nossos irmãos católicos. E ali, em determinado momento, ele vê a figura de um homem vestido a Nazarena, né, ali na época da época de Jesus. Ele olha ali, aquilo chama muita atenção para ele, aquela vestimenta, aquele ser ali, aquela pessoa, e ele então se aproxima, né, uma vez que ele era repórter, né, muito curioso, né, como ele mesmo fala, ele então se aproxima daquela pessoa e pergunta, né, quem que era, né, quem que ele era, por conta da sua própria vestimenta. E ele diz, eu fui, de certo modo, aí, em outros tempos, vamos falar assim, pescador, né? Eu fui da época ali de Jesus. E então, Humberto de Campos pergunta a ele quem que ele era, né? Qual que era o nome dele. E ele diz então Simão, né? Responde como Simão. E então ele pergunta, afirmando, né? Simão Pedro, o apóstolo? Ele sim, Simão Pedro, o apóstolo. E ele então começa ali alguns questionamentos para com Simão Pedro, mas em determinado momento ele pergunta a Simão Pedro, né, se ele gostaria de dizer algo ao mundo acerca da autenticidade do Evangelho. Porque nós vemos muitas vezes hoje em dia muitos questionarem da autenticidade do Evangelho. Muitas vezes por conta da própria internet, de muita informação que nós temos ali, muitos discordando, né, do próprio Evangelho, né, discordando ou querendo redefinir ou reescrever a história, dizendo que não fora feito, não, aquilo que acontecera não fora aquilo que está nos livros, aquilo que está no Evangelho. Então, Humberto de Campos pergunta se ele queria dizer algo ao mundo acerca da autenticidade do próprio Evangelho, no qual Simão Pedro responde, expressão autêntica da biografia e dos atos do nosso Divino Mestre. Não poderia acrescentar coisa alguma a este livro sagrado. Ou seja, expressão autêntica da biografia e dos atos do nosso Divino Mestre. Nada pode ser acrescentado, ali está de fato tudo o que aconteceu e ali está de fato a verdade que tanto nós buscamos para as nossas vidas. Um pouco mais à frente, no mesmo livro, capítulo de número 27, intitulado A Maior Mensagem, Humberto de Campos nos traz ali um diálogo entre vários pesquisadores, cientistas, várias pessoas extremamente inteligentes, desencarnadas no plano espiritual, comentando os grandes avanços que a Terra, que os homens estavam alcançando, e do porvir glorioso que viria, todas essas descobertas. E todos ali comemorando, de certo modo, felizes pelo avanço intelectual e tudo mais, mas em determinado momento ouve-se então uma voz, enérgica porém melancólica, que então diz a eles, todas as conquistas e todas as comodidades da civilização terrestre na atualidade são questões secundárias diante dos ciclos eternos da vida. Sem o amor, que é a fraternidade universal, todas as portas da evolução estarão fechadas. Ou seja, sem o amor, por mais que a inteligência possa nos visitar, por mais que nós conquistemos a inteligência, sem o amor, sem colocar essa inteligência à disposição do amor, todas as portas da evolução estarão fechadas. Permaneceremos, de certo modo, estacionados. E então a voz continua a dizer a eles, pode-se devassar novas teorias com relação às teorias tecnológicas, as teorias da relatividade, novas sistematizações políticas, mas a maior mensagem no mundo até hoje é o Evangelho. É o Evangelho. Então a maior novidade que pode ter no mundo, a maior descoberta até hoje, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o ensinamento do Cristo. É aquilo que Ele deixou para nós, os seus atos, os seus testemunhos, as suas exemplificações. E a voz então encerra a mensagem dizendo a eles, sem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo,
Sem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os povos estão condenados a morrer sob o peso de todas as suas glórias e das suas conquistas, porque somente o amor é capaz de salvar o mundo em que se aniquila. Somente o amor é capaz de salvar o mundo em que se aniquila. E o que acontece hoje em dia é justamente isso. Nós mesmos estamos nos degladiando. Nós mesmos estamos acabando com o nosso planeta, estamos acabando conosco mesmo. Nos deixando levar pela ambição, nos deixando levar pela necessidade do poder. Nós mesmos. Então, somente o amor, a partir do momento que nós nos conscientizarmos da necessidade da prática do bem, da necessidade do amor, sendo a força mais poderosa que existe, então o mundo e nós, de fato, estaremos a salvo. A salvo de quem? De nós mesmos. Quando nós compreendermos o amor, quando nós nos voltarmos para o amor, nós estaremos a salvo de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. E em meio a toda essa maldade que nós vemos, que ainda predomina no mundo, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, quando nós recorremos ao Evangelho, nós vemos ali uma mensagem extremamente consoladora. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, nosso mestre então diz: em verdade vos digo, em verdade vos digo, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los, dar-lhe cumprimento. Em verdade vos digo, perdão, me esqueci num momento. Em verdade vos digo que não passarão, nem o céu nem a terra passarão, sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido. Sem que tudo que se passa na lei seja perfeitamente cumprido. Então, o que é a lei? Qual é a lei? Amor. Qual que é o determinismo divino do bem? Expresso em somente uma só lei, a lei de amor. Então, o mundo não vai acabar sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido. O mundo não passará. Então nos traz essa mensagem consoladora que, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, apesar de toda a maldade que nós vemos ainda, o mal ainda vai, o bem vai prevalecer. O amor vai prevalecer. Em todos os cantos será disseminado o Evangelho, por toda parte do nosso planeta. E nós vemos que o ensino do Cristo, ele nos traz ali um grande ensinamento do que? De obediência para com as leis de Deus, para com a lei de amor. Porque nós vemos lá no capítulo 4 de João, versículo 34, no diálogo com a mulher adúltera, nós vemos ali em determinado momento que o mestre ele diz então a ela: o meu alimento é reconhecer a vontade de Deus e executá-la. O meu alimento, o mais importante para mim, mais do que realmente me alimentar, suprir a minha necessidade física, é reconhecer a vontade de Deus e executá-la. Qual que é a vontade de Deus? Amar. Amar o próximo. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o próximo como a nós mesmos. Então, amar. Essa é reconhecer a vontade de Deus. Muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, aqueles que nos degladiam, aqueles que nos ofendem, nosso dever para com ele é amá-lo. É amá-lo. Não concordarmos com aquilo que ele está fazendo, mas de certo modo demonstrar a disposição sincera em auxiliá-lo, que muitas vezes será através do perdão, demonstrando uma outra face, ou muitas vezes será estando disposto ali a auxiliá-lo, mesmo que aquilo ele não consiga enxergar, não consiga expressar através de atos, mas com o pensamento, mas com uma prece, mas com um desejo sincero, com a disposição sincera, tomado pelo sentimento do quê? De piedade. De piedade. De piedade. Então, nós vemos aí essa disposição que o Cristo tem em demonstrar-nos essa obediência, essa resignação para com as leis de Deus, para com a lei de amor, para com a lei de amor. Um pouco mais à frente nós vemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40,
que ele, estando ali no Jardim das Oliveiras, prestes a ser preso, né, a ser crucificado, ele então, em prece, né, volta-se para Deus e diz, né, Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele vê que estava diante de um perigo iminente, mas mesmo assim, ele pede para que ele não passe por aquilo. Ele pede. Ele tenta ali, né, num apelo, num arrobo da alma, pedir ao Senhor que o livrasse todo aquele sofrimento. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. E qual que é o nosso procedimento, muitas das vezes? Ou na maioria das vezes? Como está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando nos traz a história de Adão, né, que onde Adão ele recebe a ordem divina, sofre ali a tentação, mas fala, não, que não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade, a nossa vontade prevaleça, a nossa vontade. E é aí que a gente sofre, é aí que vem as dores. Né? Muitas vezes os nossos sofrimentos eles se dão justamente por nós termos essa pretensão de usurpar o poder divino, essa pretensão de querer saber mais do que Deus. E é onde então a gente sofre. E quando nós ouvimos a palavra obediência, nós muitas vezes torcemos o nariz. Nós não queremos ser obedientes, nós achamos que nós somos donos de nós mesmos, nós queremos controlar a nossa vida. O Evangelho vem nos trazer justamente o oposto, a obediência, a resignação para com Deus, para com as suas leis. E nós, espíritos rebeldes que somos, querendo, né, ou achando que temos o governo de nós mesmos, e que muitas vezes nós não temos. Nós não temos. Emmanuel, numa mensagem muito interessante, no livro Pão Nosso, capítulo de número 16, intitulado A Quem Obedeces, nos diz que todos nós obedecemos a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Todos nós. Muitas vezes nós obedecemos quem? As sensações, as paixões. Nós obedecemos ali ao dinheiro, à sensualidade. Nós atribuímos várias sensações que nós não conseguimos ficar sem elas, muitas vezes. Então a gente obedece, de certo modo, a alguém ou alguma coisa. Aquela classe social, não consigo ficar sem, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo. Muitas vezes nós julgamos que, tendo maiores recursos financeiros, nós estaremos livres, estaremos tranquilos. Mas nós estamos, na verdade, presos, escravos àquilo. Nós vemos hoje muito, né, vendendo-se como adquirir a liberdade financeira, várias pessoas aí atribuindo isso como um meio de vida, né, ensinando os outros a alcançar essa liberdade financeira, né, essa liberdade no mundo e poder fazer o que quiser sem sofrer, de certo modo. Mas a partir daí estaremos o que? Mais escravizados do que ao dinheiro. Mais escravizados. As necessidades nossas, de certo modo, aumentarão. E mais escravos nós nos tornaremos. Então, Emmanuel encerra a mensagem dizendo que quanto mais nós nos afeiçoarmos aos ensinamentos do Cristo, quanto mais nós procurarmos testemunhá-los, exemplificá-los, trabalhá-los, mais livres nós estaremos. Mais livres nós estaremos. Nós, de fato, alcançaremos o quê? O governo de nós mesmos. E, sobretudo, o controle de nossas vidas. O controle das nossas vidas. Que é o que nós muitas vezes alegamos, que nós muitas vezes buscamos, querer ter o controle. Mas o controle, de fato, quem tem? O Senhor. E quando nós aprendemos a nos governar, governar as sensações, as paixões, o instinto, o sentimento prevaleça, vencendo a matéria através do instinto, ou sobrepondo o sentimento, sobrepondo a matéria pelo sentimento, nós então adquirimos o governo de nós mesmos. O governo de nós mesmos. Então fica aqui a reflexão acerca da importância do Evangelho em nossas vidas, da necessidade da obediência aos ensinamentos do Senhor, a resignação para com as situações pelas quais somos acometidos, entendendo e compreendendo cada vez mais a responsabilidade que é a nossa vida, a responsabilidade dos nossos atos, tendo em vista sempre o Evangelho nas nossas vidas, a fim de clarear os caminhos, os nossos caminhos, e também clareando aqueles que nos cercam. Que o maior bem que nós podemos fazer no mundo é a nossa transformação, é nos modificarmos.
é acendermos e fazer com que brilhe a nossa luz. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.